O mar do Pacífico parecia infinito, calmo e traiçoeiro. Sob aquelas águas imensas, uma máquina americana aguardava a chance de mudar o rumo da guerra. Era o USS Wahoo, um submarino da classe Gato que ainda não havia provado seu valor. Após 2 meses de patrulha sem glória, a embarcação era vista como um fracasso flutuante. Nenhum navio japonês afundado, nenhum torpedo certeiro, até mesmo barcos de pesca escapavam impunes. A reputação do Wahoo afundava mais rápido que seus próprios torpedos, e o comando americano perdia a paciência. O primeiro comandante, Marvin Pink Kennedy, era cauteloso demais. Suas ordens vinham acompanhadas de hesitação e seus torpedos, de má sorte. O Wahoo havia disparado contra um navio de transporte, um tender de hidroaviões e até um porta-aviões japonês. Nenhum alvo fora atingido. O som dos torpedos errando o alvo e explodindo no vazio tornou-se um pesadelo recorrente para a tripulação. E quando o submarino emergia, o sentimento era o mesmo: vergonha e frustração. A Marinha dos Estados Unidos havia depositado grandes esperanças na classe Gato. Cada submarino era uma fortaleza submersa de aço, capaz de viajar mais de 20.000 quilômetros e carregar até 24 torpedos. Mas a força bruta de nada servia sem um comandante disposto a arriscar tudo. E Kennedy não era esse homem. O USS Wahoo retornou de sua segunda patrulha sem conquistas e com um moral em ruínas. Foi então que a alta cúpula da frota decidiu que era hora de uma mudança radical. Em dezembro de 1942, o comando do Wahoo passou para as mãos do tenente-comandante Dudley Walker Mush Morton. O novo capitão trazia uma energia completamente diferente. Onde Kennedy via riscos, Morton via oportunidades. Onde havia medo, ele impunha coragem. Sua primeira ação foi reunir toda a tripulação na ponte do submarino. Com voz firme, ele declarou que o Wahoo seria, a partir daquele momento, uma arma descartável. "Somos expendáveis", disse, "e é assim que lutaremos." Nenhum homem abandonou o navio. Morton acreditava que hesitar em combate era uma sentença de morte. Sob seu comando, o Wahoo deixaria de ser um espectador tímido para se tornar um predador do Pacífico. Ele estudou meticulosamente os erros de Kennedy, as falhas dos torpedos Mark 14 e as rotas japonesas mais vulneráveis. Quando o submarino zarpou de Pearl Harbor para sua terceira patrulha, havia uma sensação palpável de que algo histórico estava prestes a acontecer. Na manhã de 26 de janeiro de 1943, o periscópio do Wahoo captou o que parecia ser um comboio japonês. 2 navios mercantes e um grande petroleiro cruzavam o horizonte, protegidos por um mar que julgavam seguro. Morton não hesitou. Ordenou disparar 4 torpedos em rápida sucessão. Os projéteis cortaram as ondas como flechas metálicas. Segundos depois, uma explosão colossal ergueu uma coluna de água. O petroleiro fora atingido e começava a afundar. Mas o inimigo reagiu. Um dos cargueiros virou em direção ao Wahoo, tentando abalroá-lo enquanto disparava com canhões de convés. Morton manteve a calma. Em vez de recuar, girou o submarino e mirou nos navios restantes. 2 novas explosões abalaram o mar. A manobra parecia suicida, mas o capitão sabia que a melhor defesa era o ataque. O cargueiro que tentava atingir o submarino aproximou-se perigosamente. Morton lançou 2 torpedos. O primeiro falhou, o segundo atingiu o alvo em cheio. O casco japonês se partiu como uma casca de ovo. Mesmo assim, o navio ainda avançava, arrastado pela inércia, forçando Morton a uma curva brusca para evitar o impacto. O mar fervia de destroços e fogo. Homens pulavam na água enquanto outros tentavam lançar botes salva-vidas.
E foi então que o episódio mais controverso da carreira de Morton ocorreu. O capitão acreditava que alguns dos tripulantes japoneses estavam atirando contra o submarino a partir das embarcações de resgate. Ordenou então abrir fogo com o canhão de convés. A cena foi brutal. Mais tarde, o próprio Morton diria que sua intenção era afundar as baleeiras, não matar homens indefesos. Mas a verdade se perdeu na espuma sangrenta do Pacífico. O que ele não sabia era que entre aqueles náufragos havia prisioneiros de guerra indianos do 2º Batalhão do 16º Regimento Punjab. Aqueles homens nada tinham a ver com o conflito. O ataque seria lembrado como uma mancha moral no histórico do Wahoo. Contudo, para os americanos em terra, Morton tornara-se um herói. A notícia de que o submarino finalmente havia infligido perdas devastadoras ao inimigo correu pelos jornais e rádios militares. O Wahoo retornou triunfante à base, mas para Morton e sua tripulação, aquilo era apenas o começo. O comandante sabia que o Japão não deixaria aquele ataque impune. Os mares estavam cheios de inimigos e cada torpedo restante seria precioso. O USS Wahoo voltaria ao mar em breve, e desta vez, o Pacífico inteiro aprenderia a temer seu nome. O sol nascia sobre o Pacífico como uma lâmina dourada cortando o horizonte. Mas para a tripulação do USS Wahoo, aquele brilho significava apenas uma coisa: hora de caçar. Sob o comando de Dudley Walker Mush Morton, o submarino deixara de ser um fracasso para se tornar um predador silencioso. Agora, cada patrulha era uma missão de vingança, e cada torpedo, uma promessa de destruição. O capitão acordava antes de todos, observando o mar pelo periscópio com um olhar fixo, como se pudesse adivinhar onde o inimigo estava. Ele não esperava a sorte. Criava oportunidades. Suas ordens eram rápidas, quase bruscas, e sua tripulação o seguia sem questionar. O Wahoo agora respirava agressividade. A tripulação, antes desanimada, tornara-se uma unidade coesa, quase fanática. Na manhã de 27 de janeiro de 1943, o sonar captou ecos pesados. Um comboio japonês cruzava o Pacífico com 8 embarcações, 2 cargueiros, 1 petroleiro e 5 navios menores de escolta. Morton entendeu o desafio. O submarino já havia gasto a maioria dos torpedos no ataque anterior. Restava apenas engenho e audácia. Ele decidiu enfrentar os japoneses mesmo assim. A estratégia era ousada. Morton esperou o comboio se aproximar e emergiu de repente a uma distância absurda, pouco mais de 1000 metros. As sirenes inimigas ecoaram em desespero. Os marinheiros japoneses corriam em todas as direções, e os navios começaram a dispersar-se. O Wahoo abriu fogo com o canhão de convés. O objetivo não era afundar, mas provocar pânico. Funcionou. O petroleiro, desarmado, tentou escapar, soltando fumaça densa. Morton seguiu atrás, cortando as ondas como um lobo. Durante 20 minutos, o mar transformou-se em um campo de batalha. Cada disparo do Wahoo era meticuloso, certeiro. As embarcações menores fugiam, incapazes de reagir. O petroleiro foi atingido na popa, começou a perder velocidade e, por fim, parou completamente. Morton ordenou cessar fogo. Pelo periscópio, observou os tripulantes abandonando o navio. Havia vencido com pura intimidação. Mas o triunfo foi breve. De dentro de uma nuvem de chuva surgiu uma silhueta sombria, um destroyer japonês avançando em alta velocidade. Morton mergulhou o submarino antes que o inimigo pudesse abrir fogo. Em segundos, o Wahoo desapareceu sob as ondas.
O sonar captou o som das hélices do destroyer e, logo depois, a primeira explosão de cargas de profundidade. O mar inteiro tremeu. Durante horas, Morton e seus homens permaneceram em silêncio absoluto enquanto dezenas de bombas explodiam à volta. As luzes piscavam, o casco vibrava e o oxigênio rareava. Mesmo assim, ninguém cedeu ao pânico. Quando as explosões finalmente cessaram, o Wahoo emergiu a uma distância segura. O mar estava vazio. O destroyer havia desistido. O submarino sobrevivera, e com ele nascia uma lenda. Nos meses seguintes, o USS Wahoo tornou-se um fantasma letal para os comboios japoneses. Morton transformou a tática de ataque noturno em uma arte. Ele esperava o luar tocar os convéses inimigos e disparava de ângulos imprevisíveis. Nenhum navio podia dormir tranquilo. As patrulhas deixavam rastros de fogo e silêncio. O nome Wahoo começou a circular entre os marinheiros japoneses como uma palavra proibida, dita apenas em sussurros. Em uma de suas caçadas mais ousadas, Morton levou o submarino para águas próximas às Ilhas Kurilas, um território quase inacessível e fortemente vigiado. O objetivo era interceptar comboios que abasteciam as guarnições japonesas no norte. Os riscos eram enormes, mas o capitão queria ir além do possível. Na primeira noite, o periscópio captou as sombras de 3 navios mercantes, um deles de grande porte. Morton ordenou a aproximação. O Wahoo mergulhou lentamente, silencioso, como uma fera em emboscada. A poucos metros do alvo, o capitão mandou disparar 2 torpedos. O primeiro atingiu o centro do cargueiro com um estrondo ensurdecedor. O segundo explodiu sob a linha d'água. A embarcação partiu-se em 2, e as chamas iluminaram o céu noturno. O comboio entrou em colapso. Um segundo navio foi atingido minutos depois, e o terceiro conseguiu escapar por pouco. Quando o silêncio retornou, o capitão observou o incêndio pela escotilha. Aquele brilho, refletido no mar, parecia um altar de guerra. Nenhum outro submarino americano ousara avançar tanto em território inimigo. Morton sorria, mas sua tripulação sabia. Quanto mais sucesso o Wahoo conquistava, mais o Japão o desejaria destruído. O retorno a Pearl Harbor foi recebido como uma celebração. O nome Mush Morton apareceu nos jornais, e o submarino virou símbolo de uma nova doutrina de combate. No entanto, enquanto o resto da frota comemorava, Morton já planejava o próximo passo. Algo que nem o alto comando ousaria aprovar. Ele queria atravessar o Mar do Japão, o território mais mortal da guerra submarina. Essa seria a missão que mudaria tudo. E, quando o Wahoo se lançasse naquele inferno silencioso, o mundo inteiro descobriria o preço da ousadia. A superfície do Mar do Japão estava coberta por uma névoa espessa, e por baixo dela, o USS Wahoo avançava em silêncio absoluto. Aquela era a fronteira proibida, um lugar onde nenhum submarino americano havia ousado entrar. Os marinheiros sabiam que estavam pisando em solo sagrado do inimigo. Cada metro percorrido era um desafio às forças navais do Império. Mas Morton não conhecia limites. Para ele, atravessar o coração do território japonês era a única forma de provar que o medo pertencia ao outro lado. A travessia começou em uma madrugada gelada. O mar estava calmo, e os ecos no sonar se misturavam ao som grave das hélices. A tripulação permanecia em silêncio, observando os medidores como se cada número fosse uma sentença de vida ou morte. As profundezas eram traiçoeiras. Correntes invisíveis sacudiam o casco, e as montanhas submarinas do arquipélago formavam armadilhas naturais. Morton, contudo, navegava com precisão cirúrgica, confiando apenas na experiência e na intuição. Quando o relógio marcava 3 da manhã, o operador de sonar captou um ruído distante. Era o som de motores pesados.
provavelmente um comboio. Morton aproximou-se cautelosamente. O periscópio emergiu por um breve instante, revelando a silhueta de 3 cargueiros e um petroleiro escoltados por um destroyer. Um alvo perfeito, mas também uma armadilha mortal. O capitão sabia que bastava um erro para o Wahoo nunca mais voltar. "Preparar os tubos", ordenou. As mãos da tripulação se moveram com rapidez ensaiada. 2 torpedos foram lançados a partir da profundidade média. O som da descarga ecoou pelos compartimentos, seguido por segundos de pura tensão. Então vieram as explosões. O primeiro torpedo atingiu o petroleiro, que imediatamente se envolveu em chamas. O segundo rasgou o casco de um dos cargueiros, espalhando destroços pelo mar. O destroyer reagiu no mesmo instante, acelerando em direção à origem do ataque. Morton mergulhou fundo. O Wahoo desceu até 120 metros, o máximo que o casco podia suportar. O inimigo lançou a primeira carga de profundidade. As paredes tremeram, as lâmpadas piscaram e o som das explosões parecia vir de dentro dos pulmões de cada homem. Durante quase 2 horas, o destroyer perseguiu o submarino, lançando dezenas de bombas. Morton manteve o curso, reduzindo a velocidade ao mínimo. O silêncio era total, interrompido apenas pelo gotejar lento da condensação. Quando finalmente o barulho das hélices inimigas desapareceu, Morton ordenou emergir parcialmente. O periscópio cortou a superfície e o capitão observou o resultado. 2 navios afundados, o petroleiro em chamas e o destroyer desaparecendo no horizonte. Ele sabia que o Japão perceberia aquele ataque como uma afronta direta. O Wahoo havia atravessado o portão de ferro do Império e saído vivo. Nos dias seguintes, Morton conduziu uma série de ataques relâmpago. A tática era sempre a mesma: aproximar-se durante a noite, disparar a curta distância e desaparecer antes da reação. Os comboios que cruzavam o mar do Japão tornaram-se presas fáceis. Navios mercantes começaram a mudar suas rotas e as comunicações inimigas estavam em pânico. O nome Wahoo tornara-se sinônimo de desastre. Mas a glória vinha acompanhada de fadiga. As longas horas submersos, a falta de ar fresco e a tensão constante corroíam os nervos da tripulação. O submarino começava a cheirar a óleo e metal. Mesmo assim, ninguém se queixava. A fé em Morton era absoluta. O capitão raramente dormia mais de 2 horas por noite. Passava o tempo estudando as correntes e as possíveis zonas de passagem, traçando no mapa um caminho de destruição. Certa manhã, o operador de radar detectou algo inesperado. Uma embarcação isolada, grande demais para ser um cargueiro comum. Morton mandou aproximar. Quando o periscópio surgiu entre as ondas, a visão confirmou o impossível. Era um navio de transporte do exército japonês, lotado de soldados e suprimentos. Um alvo estratégico. O Wahoo posicionou-se a menos de 800 metros e lançou 3 torpedos em sequência. As explosões foram devastadoras. O transporte quebrou ao meio em poucos minutos. A fumaça negra subiu até o céu. Morton observou em silêncio, sem comemoração. Ele sabia que aquele ataque ultrapassava os limites toleráveis. Mais tarde, descobriria que entre os passageiros estavam membros do parlamento japonês. O impacto político seria imediato. O alto comando japonês jurou vingança total. O Wahoo havia se tornado o inimigo número 1 do Império. Enquanto o submarino deixava o local, o mar parecia diferente, pesado, ameaçador. A tripulação não falava. Todos sentiam que algo sombrio se aproximava. O Japão não deixaria aquele insulto impune. E embora Morton mantivesse o olhar firme, no fundo sabia que cada metro percorrido o aproximava do último combate. Nos próximos dias, o inimigo prepararia sua resposta. E o Wahoo, sem saber, já navegava em direção
a maior caçada submarina da guerra. O silêncio no interior do USS Wahoo era quase religioso. Cada homem sentia que o mar havia mudado de tom, pesado, espesso, cheio de ecos estranhos. O ataque ao grande transporte japonês desencadeara uma reação em cadeia que ninguém podia deter. As ondas traziam rumores de vingança. Morton sabia que a resposta viria com força total. O Japão jamais perdoava afrontas dentro de suas próprias águas. Nas primeiras horas de 11 de outubro de 1943, o submarino navegava em direção ao Estreito de La Pérouse, planejando deixar o mar do Japão. O clima estava denso, com ventos cortantes e nuvens carregadas. De repente, o operador de rádio captou transmissões codificadas em japonês. A rede inimiga estava em frenesi. Caçavam algo. Morton compreendeu de imediato. O alvo era ele. O capitão ordenou silêncio total. Todas as luzes foram apagadas e o submarino mergulhou para níveis mais profundos que o habitual. Mesmo assim, o perigo já o cercava. Às 7 horas da manhã, um som distante quebrou a monotonia. Hélices de aviões. Morton subiu o periscópio apenas por um segundo. No horizonte, uma sombra metálica cruzava o céu. Um hidroavião Aichi E-13A, Jake. O inimigo havia encontrado o Wahoo. O mergulho foi imediato. Os motores reduziram a potência e o submarino começou a descer. Mas o avião não estava sozinho. Em poucos minutos, as explosões começaram. Bombas caíam em sequência, sacudindo o casco como se o mar tentasse esmagá-lo. Morton manteve a calma e manobrou o navio por entre as correntes. O objetivo era escapar antes que os destroyers inimigos chegassem. As horas seguintes transformaram-se em um pesadelo. O mar inteiro parecia rugir. A esquadra japonesa lançara uma caçada coordenada, combinando aeronaves e navios antissubmarinos. Cada explosão fazia os instrumentos tremerem, e o ar dentro do submarino tornava-se quase irrespirável. Mesmo assim, ninguém cedia. O engenheiro-chefe controlava as válvulas de lastro com precisão cirúrgica, enquanto o operador de sonar acompanhava os ruídos que se aproximavam como passos sobre um túmulo. Morton sabia que, para sobreviver, precisava enganar os caçadores. Ordenou liberar óleo e destroços pelos tubos de torpedo, simulando a destruição do submarino. A manobra era arriscada, mas funcionou por alguns minutos. O som das cargas de profundidade cessou. A tripulação respirou aliviada, mas apenas por instantes. Logo o radar detectou novas embarcações aproximando-se. O inimigo não havia desistido. As bombas voltaram a cair, desta vez com maior precisão. O barulho ensurdecedor fazia o metal gemer. Fragmentos soltavam-se das paredes e faíscas cruzavam os painéis elétricos. Um dos marinheiros perdeu a consciência com o impacto de uma explosão próxima. Morton ordenou que o colocassem no chão e mantivessem o foco. Ele sabia que não havia tempo para heroísmos, apenas para sobrevivência. Durante todo o dia, o Wahoo foi caçado sem descanso. Os registros posteriores indicariam que mais de 100 de cargas de profundidade foram lançadas naquela área. O mar fervia como um vulcão submerso. Ainda assim, o submarino resistia, movendo-se lentamente entre as colunas de destruição. Quando a noite caiu, as explosões diminuíram. O radar não captava mais movimento. Parecia que o inferno havia se esgotado. Morton subiu o periscópio. O mar estava escuro e calmo. Mas uma fina linha de espuma denunciava um problema. Óleo vazava do casco. O impacto das bombas havia danificado tanques e válvulas. O capitão compreendeu que a fuga seria impossível. Ainda assim,
decidiu tentar avançar em direção ao mar aberto. O Wahoo seguia ferido, mas vivo. Poucas horas depois, porém, o destino mostrou sua face cruel. Um novo esquadrão de aviões surgiu no horizonte, guiado pela mancha de óleo. A primeira bomba caiu exatamente sobre a torre de comando. O impacto foi brutal. O submarino inclinou-se violentamente, alarmes dispararam e a água começou a invadir os compartimentos dianteiros. Morton tentou nivelar a embarcação, mas o sistema de lastro falhou. Em meio à confusão, ele gritou ordens para selar as escotilhas e evacuar os compartimentos inferiores. Mas o mar já reclamava sua presa. As luzes se apagaram, o som das hélices diminuiu até desaparecer completamente. O USS Wahoo afundou lentamente, envolto em bolhas e silêncio, levando consigo 80 homens e a lenda de um comandante que nunca recuou. Por horas, o mar permaneceu em calma absoluta, como se guardasse o segredo do que acabara de acontecer. Apenas destroços e pequenas manchas de óleo flutuavam sob o amanhecer. Para o Japão, a vingança estava completa. Para a Marinha Americana, o Wahoo simplesmente desaparecera. Nenhuma mensagem, nenhum pedido de socorro, apenas o vazio. Aquela seria a última patrulha do submarino que transformara o Mar do Japão em um inferno. O Mar do Japão manteve seu silêncio por décadas. Nenhum marinheiro soube dizer ao certo onde o USS Wahoo havia desaparecido. Apenas que ele partira em sua última patrulha e jamais retornara. Nos registros oficiais da Marinha dos Estados Unidos, constava apenas uma linha fria: presumido perdido em ação. Mas para os que haviam servido sob o comando de Morton, a ausência era mais dolorosa do que a morte. O submarino que desafiara o Império havia se tornado lenda, e lendas não morrem, apenas aguardam para serem reencontradas. Durante anos, pesquisadores e veteranos tentaram reconstruir a última rota do Wahoo. Relatos fragmentados de pescadores japoneses falavam de explosões ao norte de Hokkaido, de destroços vistos flutuando ao amanhecer. Contudo, as correntes marítimas e o tempo apagaram qualquer pista concreta. As profundezas do Pacífico guardavam o mistério com uma paciência implacável. Foi somente no início do século XXI que a busca recomeçou com nova força. Um grupo de mergulhadores americanos e russos, movidos por arquivos desclassificados, decidiu explorar uma área esquecida da costa japonesa. Utilizando sonares de varredura lateral e submersíveis equipados com câmeras, percorreram quilômetros de terreno submarino. Em julho de 2006, o monitor exibiu uma imagem inesperada. Uma silhueta coberta de areia, mas perfeitamente reconhecível. A torre de comando e o casco alongado denunciavam o impossível. O USS Wahoo havia sido encontrado. O local ficava a 60 metros de profundidade, próximo ao Estreito de La Pérouse. A inspeção confirmou o que a história suspeitava. O submarino fora atingido por uma bomba aérea diretamente sobre a torre. A explosão abrira uma fenda enorme, selando o destino de todos a bordo em poucos segundos. No interior do casco, o tempo havia parado. Instrumentos, ferramentas e fragmentos de uniformes permaneciam imóveis, cobertos por sedimentos. A notícia espalhou-se rapidamente. Nos Estados Unidos, antigos submarinistas e familiares dos desaparecidos organizaram homenagens. A Marinha confirmou oficialmente a identificação do naufrágio e planejou uma cerimônia simbólica sobre o ponto exato onde o navio repousava. Em outubro de 2007, um destroyer americano lançou ao mar uma coroa de flores. O mar estava calmo, e o som do sino ecoou 3 vezes. Uma por cada patrulha de glória que o Wahoo completara antes de sua queda. Entre os marinheiros presentes, ninguém falou. Não havia necessidade.
A história do submarino dispensava discursos. O Wahoo representava a essência de uma guerra travada no escuro, onde coragem e desespero se misturavam em silêncio absoluto. Mush Morton tornara-se símbolo de ousadia, mas também de sacrifício. Sua filosofia, lutar como se cada homem fosse descartável, cobrara o preço final. Ainda hoje, mergulhadores que visitam o local descrevem uma sensação estranha ao se aproximar do casco. O nome Wahoo ainda é legível, gravado na lateral coberta por algas. Perto da torre, a escotilha frontal continua fechada, como se a tripulação ainda estivesse lá dentro, aguardando uma última ordem. Nada se move, exceto os peixes que circulam entre os destroços. É o tipo de silêncio que só o mar conhece. Para o Japão, o episódio foi uma cicatriz e um lembrete da vulnerabilidade que a guerra expôs. Para os americanos, um símbolo de bravura que rompeu todos os limites geográficos e humanos. O encontro das duas histórias, décadas depois, não trouxe ressentimento. Apenas respeito por aqueles que se perderam na... E, assim, o USS Wahoo descansa onde caiu, guardando para sempre o segredo de seus últimos minutos. Um navio que transformou o Mar do Japão em um inferno e que, mesmo destruído, provou que a coragem pode atravessar gerações. Se gostaste desta história, deixa o teu gosto, comenta o que achaste e inscreve-te no canal. Há muito mais batalhas escondidas nas sombras do oceano à espera de serem contadas.